Quando a gente fala de boas práticas, a gente está falando de um conjunto de coisas que no dia a dia a gente repete e faz para que nos poupe tempo e nos poupe problema lá na frente, né? Não é sinal que se você não utilizá-las, os seus sistemas não vão funcionar, não é isso. Às vezes a pessoa confunde, a boa prática vai fazer o sistema funcionar. Não é esse o objetivo das boas práticas, tá? As boas práticas têm um objetivo, tem vários objetivos na verdade, né? A gente pode citar, por exemplo, os padrões, o objetivo dos padrões. O objetivo dos padrões é permitir que a equipe se comunique, que o conhecimento fique disseminado, a rápida manutenção. Os diversos problemas que acontecem com a utilização daquele modelo já foram resolvidos naquele padrão, são os patterns, né? Então você pode estudar padrão para log, padrão para login, padrão para diversas coisas, né? Padrão para repositório e por aí vai. São os patterns. E tem padrões também para se modelar, que vai facilitar a sua vida quando você ler aquele código, para você entender de onde vem a origem, etc. Apesar da modelagem de classe, a representação das chaves primárias nem existir, ou seja, não existe o conceito de chave primária na modelagem de classe. Existem as classes, as multiplicidades, você não coloca as relações. Quando você for transformar isso aqui num banco relacional, não tem jeito. Isso vai ter que virar tabela, que vai ter que virar a chave primária, vai ter que virar a chave estrangeira. Então, quando você fala aqui que você tem uma multiplicidade 1 para 1 ou vários, você sabe que aqui vai ter uma chave primária e nessa aqui vai ter que herdar a chave estrangeira para fazer referência em cima. Então, você vai ter que ter aqui a chave. Não tem jeito. A mesma coisa aqui, né? Na raça, ou seja, não tem nem chave representada aqui, mas precisa de uma chave, a não ser que você opte por utilizar o nome como chave, o que é ruim, porque é um campo string, cada byte é um caractere, você vai propagar esse caractere nas outras tabelas que for ler, passa a não justificar. Toda vez que você alterar, ou você errou o nome, ou você quer acrescentar alguma coisa, você vai ter que alterar em cadeia todos os locais. Então é uma prática ruim você usar campos que podem mudar como chave. Não é uma chave candidata, sabe? Apesar de você falar, o nome das raças já existem, né? já são fixos. Mas é muito mais fácil você errar um nome de uma raça porque você escreveu equivocado, do que se fosse um código numérico que o próprio sistema gerencia. Ou seja, você não teria esse problema. Você poderia alterar sem problema nenhum. Então, ao longo da minha vivência como analista de sistemas, como desenvolvedor, a gente cria algumas boas práticas também e adere a algumas boas práticas para facilitar a sua vida. Por exemplo, quando você fala do purismo da modelagem, você vai ver aí as pessoas fazendo chave composta, fazendo chave composta de 2 campos, de 3 campos, às vezes até mais. Só que na hora de você programar isso, vira uma loucura. Todo lugar que herdar tem que herdar as 4 chaves, as 3 chaves. Todo lugar vai ter que ir os campos. Quando for alterar, você começa a ter que fazer o where com os 3 campos para fazer a alteração, ou seja, o seu trabalho, apesar do modelo ficar bonito, o seu trabalho na hora de programar ele fica maior. O seu modelo fica puro, fica legal, você olha, estão bonitas essas relações. Mas na hora de você programar uma alteração numa tabela que tem um campo composto, uma chave composta de 4 campos, você vai ter que fazer um where com 4 campos. Na hora de excluir, você vai ter que fazer um where com 4 campos. Todas as tabelas que se relacionarem com ela e que levarem aquela chave com chave estrangeira vai ter que levar os 4 campos. Então,
você está aumentando o seu trabalho por causa de uma coisa que você aprendeu na teoria, que é bonito, mas que na prática está te dando mais trabalho. Então, algumas coisas a gente pode fazer para evitar isso. Por exemplo, quando você tiver uma chave candidata, que ela for ter que ser uma chave composta, apesar da teoria dizer que é bonito ter chave composta, e apesar de na modelagem de banco de dados a gente ter que ensinar como é que se identifica as chaves candidatas, as chaves compostas, faz parte das formas normais, isso, etc. Quando você vai modelar de fato um banco de dados, quando você identificar isso, cria um campo código autonumerável, ele é a chave. Os outros campos que você quer como índice não duplicado, você cria um índice de duplicação não autorizada e bola para frente, entendeu? Isso vai facilitar a sua vida. Como a gente não armazena num banco de dados orientado a objeto, apesar de existir, apesar das pessoas falarem que existe banco de dados orientado a objeto, né? A gente sabe que os grandes bancos do mercado eles são todos relacionais, com exceção desses bancos novos, em nó, etc. É o caso do Firebase, que é o que a gente usa para aplicativo. Aí quando você está falando de massa de dados, volume de dados, você vai ter que lidar com banco relacional, não tem jeito. E banco relacional, chave primária, chave estrangeira, tabela e relacionamento, um para um e um para vários. Ah, professor, eu vi na teoria que existe o relacionamento vários para vários. Ele só existe no mundo lógico. No mundo físico ele tem que ter uma tabela no meio. Tem jeito. Não existe no mundo físico uma tabela com vários para vários. Você sempre vai ter uma tabela no meio, um para vários, um para vários. Então, quanto mais o seu modelo for se aproximando, né, do modelo físico, mais esses relacionamentos vão ser eliminados, os vários para vários. Né? Outro questionamento que a gente tem que se fazer quando tem o relacionamento um para um, o relacionamento um para um, pô, é muito legal, um para um, né? Raramente se justifica você fazer um modelo no mundo real onde você vai ter uma tabela com relacionamento um para um. Por que você não manteve os campos como preenchimento no label, na mesma tabela, para facilitar a sua vida na hora de programação? Por que você separou em duas tabelas para quando você tem que fazer o insert, você tem que dar o insert nas duas? Você tem que fazer o join quando você quiser ter o completo. Ou seja, você está aumentando o seu trabalho. Raramente se justifica você ter uma relação um para um num banco de dados. Raramente. Quando você modela, você vai ver assim, pô, eu fiz um modelo de herança legal. Um modelo de herança lá, fiz a classe pessoa, aí fiz a pessoa física, a pessoa jurídica. Isso aí é uma característica de relacionamento um para um. A herança geralmente é um para um, porque você vai popular só um lado da tabela, vai popular pessoa e pessoa física, pessoa e pessoa jurídica. Porra, trabalho que você tem para gerenciar isso via programação. Toda vez que você quiser pessoas, você tem que fazer o join. Aí se você quiser os dois grupos, eu quero saber os dois grupos, aí você vai ter que fazer join com os dois, agrupar, às vezes fazer o union. Você está aumentando o seu trabalho. Professor, mas não justifica eu armazenar aquele dado mesmo com o campo vazio. Hoje armazenamento já não é mais tanto problema. Hoje a gente quer o quê? A gente quer performance no desenvolvimento. Eu quero facilidade de manutenção, eu quero facilidade de programação. É muito mais fácil eu criar uma classe só chamada pessoa, ter o tipo e aquele tipo ser jurídico ou físico, e ali eu ter o campo nome que eu uso para nome, fantasia e razão social, eu uso para razão social e para nome, ter campos de preenchimentos no label, dependendo do tipo, por exemplo, CPF para pessoa física, CNPJ para pessoa jurídica, ou CPF, CNPJ, no campo composto não é legal, Mas você quer o quê? Você quer facilidades para programar e para manter, ou você quer ser purista? Entendeu? O purismo nem sempre é o mais produtivo.
nem sempre é o melhor, nem sempre é o que vai te dar menos trabalho. O que é importante para a gente, como desenvolvedor, como analista de sistemas? A gente saber quando a gente está fazendo as escolhas. A gente não fazer as escolhas cegas. O que é uma escolha cega? Ah, meu professor falou que não é legal ser puro, então vou modelar aqui de qualquer jeito e dane-se. Não é isso que eu estou falando. A modelagem é importante, a identificação correta dos conjuntos de registros é importante, a identificação correta das relações ela é importante. O que eu estou falando é que ela não é a única premissa que a gente se baseia quando a gente vai modelar. Se a gente já consegue enxergar os problemas que aquilo vai causar lá na frente, a gente pode evitar. Essa é a questão. Entendeu? Então, quando fala assim, pô, herança é um conceito legal. Herança é um conceito legal, né? A gente olha aí a nossa árvore até chegar nos mamíferos, até chegar no Homo sapiens, né? Aquela árvore de heranças que cada um vem herdando características da de cima, desde os vertebrados. O conceito de herança na programação é a mesma coisa. Você tem um objeto que é o superclasse, a classe de baixo herda os atributos da de cima e se especializa um pouquinho mais e vai. Só que na programação de sistemas, quando você fala em relação a dados, não quando eu estou criando um componente ou coisa do tipo, isso aí fica mais importante, mas em relação à programação de dados, isso não é importante. Tá? Quase nunca você vai usar. Você vai usar quando você criar, por exemplo, um repositório que você pode herdar para todos os seus repositórios para facilitar a sua programação. Legal, é uma programação um pouquinho mais avançada, onde eu criei um modelo de repositório e vou herdar os meus daquele para ele já ter as funções básicas. Muito legal. Agora, as classes de dados em si, não. Porque tudo que eu fizer aqui vai aumentar meu trabalho. Se eu criar um modelo muito complexo, com muitas heranças, com muitos problemas para serem resolvidos, depois, na hora de eu programar isso, eu vou ter trabalho. Vou ter um trabalho adicional que eu poderia ter poupado se eu não fosse tão purista. Essas são as questões que a gente tem que levar em conta. Tá bom? E o que a gente tem que fazer aqui com esse cara, antes de escrever no banco? A gente tem que aproximar ele um pouquinho mais do modelo físico. Eu posso fazer isso aqui? Posso fazer isso aqui. Tem algumas regras que a gente pode usar, que é bom a gente usar, tá? O Astar, pelo menos essa versão Community que eu uso, ele não tem um mapeamento com banco de dados dentro dele. Você tem que fazer isso numa ferramenta separada. Tem ferramentas de modelagem que você consegue mapear já direto. Você faz a classe e já mapeia para as tabelas e depois você tem os dois modelos no mesmo diagrama. Entendeu? Aqui a gente não vai ter os dois modelos. Para manter o parelho, eu já gosto de fazer o modelo direto no diagrama de classe. Depois eu faço lá no DB Designer o modelo relacionado. E aí tem algumas regras que é bom usar. Por exemplo, existe uma coisa chamada identificação do campo, para quando você estiver programando, você saber de onde veio aquele campo. Porque você vai programar um sistema, você vai fazer diversas linhas de comando, diversos acessos. Aonde é importante, talvez, você criar um trigrama ou não criar esse tipo de coisa. O que é o trigrama? Você colocar aqui, por exemplo, CLI CPF, CLI nome, CLI e-mail. Porque quando você digitar o nome do objeto, ponto, vai aparecer CLI lá, você vai saber que é da tabela cliente. Isso, com a programação orientada a objeto e com as IDEs, vem perdendo importância, esses padrões. Por que vem perdendo importância? Porque agora você digita o nome do objeto, o IntelliSense já mostra qual objeto que é, você consegue ver na própria programação com o mouse. Então, assim, é importante, se você tiver um padrão desse, seguir? E por que as pessoas vão deixando de usar isso? Porque a própria ideia hoje já te ajuda a você identificar as coisas. Você não precisa se preocupar tanto com isso. Antigamente, você não tinha tanta ajuda assim. Você precisava ler o código e já entender de onde veio. Você precisava saber. Hoje as IDEs te ajudam muito. Então você não precisa se preocupar muito com isso. Mas alguns padrões são bons de respeitar. Por exemplo, mesmo que a tabela não tenha chave, é bom a gente colocar uma chavezinha.
né? Então, como é que a gente vai colocar a chave aqui? A gente vai colocar as chaves. Vamos colocar um código numérico aqui. Público. O que vai acontecer se você não usar nenhum trigrama aqui? Todas as tabelas vão ter um campo código ou um campo ID. Campo ID lá que a gente vê, principalmente nos artigos, né? Os puristas adoram esse campo ID, né? Todas as classes dele tem os campinhos ID, né? Você pode fazer isso, não tem problema nenhum. Só nas relações que, apesar de não dizer que você vai usar o ID, esse aqui vai ser a chave do PET, o ID, que a gente vai modelar também as chaves estrangeiras. Como é que a gente vai fazer a chave estrangeira? A gente vai colocar lá o ID e raça, o ID e a tabela. Outra boa prática é não usar cedilha nos nomes das tabelas. Então a mesma coisa aqui, ó, 1 para 0 vários, então tem que ter a chave estrangeira ID raça aqui. A mesma coisa o CPF, ó. Lá está CPF, a gente não criou o ID aqui, ó. CPF é uma boa chave candidato. Não preciso ter ID para tabela pessoa. Ah, professor, tá falando que toda tabela tem que ter ID. Pô, CPF é uma ótima chave candidata, eu posso manter. Ah, mas e se eu tiver um cliente que não tem CPF? Pode ter um que tenha passaporte, aí você já começa a complicar. Então aí você pode meter um IDzão lá, ó. Eu mesmo vou questionando minha análise, né? Você pode meter um IDzão aqui, não tem problema nenhum. E aí esse ID vai ser a chave. E você pode ter um outro tipo de documento aqui, além do CPF, para identificar. Se acontecer isso. E aqui na tabela PET, você vai levar o ID cliente. Levou lá o ID cliente. Eu preciso modelar no diagrama de classes chaves estrangeiras? Não, não preciso. Mas quando eu criar o meu diagrama de entidade de relacionamento, quando eu criar o meu modelo de dados, eu vou precisar desses caras. Minha tabela vai ficar exatamente assim. Mesma coisa aqui, ó. Aqui vai ter o ID, ó. Aonde eu trabalho, a gente tem um padrão de modelagem de dados que usa os trigramas, tá? Que usa 3 letras antes dos nomes dos campos ou 2 letras antes dos nomes dos campos. Só que hoje isso não é tão importante mais. Você não precisa se fixar nessa ideia. Se na sua empresa tiver esse padrão, use-o. Já modele com as 3 letras antes. Não tem problema nenhum. Mesma coisa aqui, ó. Aqui a gente tem o ID. Qual que é o problema de você só usar ID em tudo? Quando você fizer os joins nos seus SQL, você vai ter que usar sempre tabela.id igual tabela.id. Você não vai poder usar só os nomes dos códigos. Isso é um trabalhinho a mais que você está se dando na hora de fazer os joins, na hora de selecionar os IDs para classificar. Mas não é nada monstruoso. É algo que dá para a gente conviver sem problema nenhum. Então aqui no plano de hospedagem a gente ainda vai ter o ID hospedagem. Tá vendo? Ó, toda relação 1 para vários, ó, toda relação 1 para vários, a gente tem que levar a chave estrangeira. Ah, professor, você está falando de relação como se fosse banco de dados, a multiplicidade? Basicamente, essa é a ideia quando você for mapear. Mesma coisa aqui, ó, ID serviço. Que é... Não, aqui não. Aqui não, desculpa. Aqui eu tenho que levar, tenho que colocar o ID aqui do medicamento. E aqui é 1 para vários, ó, tem que colocar o ID da hospedagem. Aqui é aquele caso que eu falei do vários para vários, ó. Hospedagem, PET,
Aqui tem que ter o ID do pet também, tem um para vários. Não levamos o ID do pet, calma. Deixa eu só resolver esse problema aqui, eu já falo do vários para vários. Aqui a gente tem o vários para vários, tá vendo? O vários para vários, vou colocar o ID aqui no serviço. O vários para vários tem uma tabela que a gente chama aqui de tabela associativa. Ela nasceu fruto dessa associação. Isso aqui é o vários para vários do banco também. Ele não existe fisicamente. Por que ele não existe fisicamente? Porque essa relação aqui, na verdade, ela é isso aqui, ó. Eu não posso deletar essa linha, senão ele vai deletar essa tabela. Essa tabela nasceu dessa linha. Você vai ter que levar aqui, ó. Ele é equivalente a isso aqui, ó. Ele é equivalente a isso aqui, ó. 1 para 0 vários. E 1 para 0 vários. Então é isso aqui, ó. Ele é equivalente a isso. Isso aqui é public. Tá tudo com maisinho. Então esse cara aqui, nessa relação, ele é obrigado a trazer os dois campos. Ele tem que ter aqui, ó, o ID dele. A gente está definindo aqui que todas as tabelas, mesmo as que tiverem chave composta, vai ter o IDzinho dela. E ela vai ter que trazer aqui o ID do serviço. O ID do serviço. E o ID da hospedagem. São as chaves estrangeiras para esse cara aqui. Você precisa representar esses caras aqui junto com esse aqui? Não, você pode não ter essas linhas aqui sem problema nenhum. Isso aqui já quer dizer isso que a gente fez. Entendeu? Isso aqui já quer dizer isso que a gente fez. Então agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa transformar isso aqui num modelo de dados de banco de dados. Não é? Modelo de dados de banco de dados. A gente precisa fazer. Como é que a gente faz esse mapeamento? Pô, a gente sempre vai começar modelando das tabelas que são provedoras. Ó, quais tabelas são provedoras? Ó, raça, cliente, plano de hospedagem e serviço. Por que a gente vai modelar desses caras? Porque as outras sempre vão ter uma herançazinha. Vão levar a chave, né? Vão ter uma relação com ela. Então, tem gente que gosta de modelar direto no banco. Eu não gosto. Eu gosto sempre de usar uma ferramenta de modelagem para fazer isso. Cadê o meu DB Design? Essa ferramenta aqui é uma ferramenta gratuita, facinho de usar, chamada DB Design. Uma ferramenta muito boa, né? Onde a gente vai modelar igualzinho esse cara aqui, ó, e ele vai gerar o script pra gente do SQL Server. E a gente vai criar o nosso banquinho lá no SQL Server a partir desse script que foi criado. Então o DB Design é 4, tem os conceitinhos aqui, ó, da tabela. Você vai dar 2 cliques, é a mesma coisa. Qual a primeira tabela que eu vou modelar? Opa! Primeira tabela que eu vou modelar, ficaria melhor com 2 monitores, né? É a tabelinha raça. Então vamos colocar aqui raça, ID, né? Tipo int, not null e auto-numerable. É isso que eu quero, os campos ID. Vão ser sempre não nulos e auto-numerados. E nome. A diferença da modelagem de banco. Ele já dá até. Oi. Ele completa já até o tipo, né? É. O interessante, por exemplo, a modelagem de classe, ela não se preocupa com algumas coisas que a gente tem que se preocupar no banco.
essas regras de autonumeração, de chave primária, tamanho de campo e se ele é no label ou não. Isso a gente vai precisar fazer. Aí você criou a tabelinha, tá lá. Primeira tabela é um pouco diferente da nossa. A gente vai criar a segunda. Qual que é a segunda? A segunda é a cliente. Vamos dar 2 cliques. Tabela cliente, ID, int. Estou criando sempre como ID. CPF, varchar 11. Podia ser até char 11, mas vou usar varchar mesmo. Nome, varchar 50. CPF é no label, nome não. E-mail, varchar 50. E endereço, varchar 100. Vou colocar aqui. Ok. Criou a tabela. Agora a outra tabela aqui é a serviço, que é a base. Serviço, ID, int, nome, varchar 50, valor decimal. Quando você fala no banco de dados SQL Server, eu não gosto de usar float para campo valor, tá? Eu gosto de usar o campo money. Ele não aparece aqui, ó, no DB Design, o money. Ele é decimal 10.4. Só que aí você vai criar ele aqui, ó. Você vai vir aqui, ó, vai dar um create new type, vai digitar money, tá? User defined type, ok, apareceu o money. Agora você vai vir aqui e vai criar o money. Show? Esse campo existe na SQL Server, ele é um campo de ponto flutuante com 4 casas decimais. Só que ele não arredonda. Quando você usa o float do SQL Server, ele arredonda. Por exemplo, você digita 10,09, ele coloca 10,0899999999. Não quero isso. Não quero esse comportamento. Entendeu? E por fim, é uma ferramenta bem facinho de usar. Plano hospedagem. Vai ter lá o ID, int, nome, valor de área, money, já está lá o money, baixar max. O baixar max também não aparece. Se eu quiser, eu tenho que criar aqui o baixar max. Eu não vou criar, não. Beleza, tá lá os tipos, né? Agora a gente vai começar a modelar as tabelas que se relacionam. Vamos criar aqui a pet. Deixa eu abrir um pouquinho mais. Vamos lá. Pet. Tem o ID. Opa. ID. Tem o nome. Tem o tipo. Tipo é char, né? Char 1. Tem o sexo, char. E aí vem as relações, ó. Raça e cliente. Você não coloca as relações aqui. Você fecha. E você vai puxar a relação com esse carinha aqui, ó. Esse aqui é um para vários, que não leva a chave. Tá vendo? Então a chave, ó, você clica aqui, clica na tabela e clica aqui, ó. Ele leva. Aí ele levou com outro nome, ó, que não tem nada a ver com o nome que eu queria. Que era o que? ID raça. Você vai dar 2 cliques na linha. E vai colocar lá, ó, ID raça. Ok, ok. O próximo é o cliente. Clicou aqui, clicou no cliente, clicou lá, levou 2 cliques. ID raça. Ok, ok, ok.
Beleza. Então ainda falta criar aqui. Ah, faltou a medicamento também, que a gente não criou, né? A medicamento não criou porque ela está herdando aqui da hospedagem. Então vamos criar a hospedagem. Hospedagem. ID, int, data entrada, date. Observe o seguinte, gente. Se o seu sistema fosse modelado numa ferramenta que fizesse esse mapeamento automático, você não ia precisar desses dois trabalhos. Você ia fazer um só, já ia mapear na própria ferramenta e fazer. A gente está fazendo esses dois porque a gente não tem essa ferramenta. Tá bom? Se você quiser armazenar a data e hora, você vai usar o campo DateTime. O date armazena só a data mesmo. Data prevista saída, DateTime. Data efetiva saída, DateTime. Quantidade de áreas, int. Valor previsto, money. Valor real, money. Valor adiantamento, money. Tratamento, varchar 255. Fechado, bit. Observação, varchar 255. O resto está vindo de outros lugares, a hospedagem e o pet. Opa, hospedagem não pode ter ID hospedagem, né? Isso aqui é o quê? O pet foi hospedado, um para vários, um para vários. Aqui você clica duas vezes na linha, ID pet. Oi. Qual a diferença do bit para bool? No SQL Server não tem bool, é bit. O bit é o bool. É o bit. Vou lá salvar a modelagem 2022 DR pet. Não, ainda não. Estou salvando já porque se der bug aqui a gente não perde. Isso. Agora vamos colocar aqui o medicamento. Medicamento. ID, int. Descrição. Vou achar 255. Data. Date time. Beleza. Pessoal, aquele hospedagem que você excluiu ali no int, hospedagem int, não era o plano hospedagem, não? Não. Plano hospedagem ele recebe. Ele não põe chave lá. Aqui data aplicação porque não aceitou modelar como data porque é uma palavra reservada da ferramenta. Então eu vou colocar aqui data aplicação também. Só para ficar correto. Alguém está com muito sono aí, tá gostoso. Tá gostoso, soninho. Aqui levando o ID hospedagem. ID hospedagem. Ok, ok. Levou. Nosso banco tá bonitinho. O plano hospedagem. Ah, sim, tem que levar o ID do plano hospedagem. Tá ok. É isso mesmo. Então aqui, ó. Você escreveu hospedagem. Por isso que eu fiquei confuso. Tá certo. Esse cara aqui é o ID plano hospedagem. Porque o plano hospedagem tem que vir para cá, ó. A hospedagem aqui é o... Tem que vir para cá, ó. Esse cara aqui é o ID plano hospedagem. Ok, ok. E agora falta o serviço hospedagem, que é esse cara aqui. Serviço hospedagem.
A gente também colocou um ID aqui. Int. Colocou a quantidade. Int. Colocou o valor unitário. Money. Valor total. Money. E o resto vem da relação vários para vários entre serviço e hospedagem, que é um para vários aqui, ID serviço, e um para vários aqui, ID hospedagem. Então, observe o seguinte, esse modelo aqui, esse modelo de classe aqui, Tava faltando mais de cliente no teste. ué, ele levou. Mas você fez Ah, não. coisa de massa aquela hora. É, aqui é ID cliente. Desculpa, ele já resolveu pra gente. Então, esse modelo aqui, ó, no banco de dados, ele é esse modelo aqui, ó. Beleza? Você observa o seguinte, que cada classe dessa aqui virou uma tabela no banco e cada atributo virou um campo. Ah, os puristas dizem que o diagrama de classe não tem nada a ver com o diagrama de entidade de relacionamento. Pelo amor de Deus, né? São bem parecidinhos aqui. Não aceita método, não aceita outras coisas nas tabelas, mas são bem parecidinhos. Bem, tem que tomar cuidado para não usar integer ao invés de int, para usar os nomes dos campos que o SQL Server entende. Que agora você vai pegar aqui, ó, vai fazer aqui, ó. Vamos ver aqui onde é que a gente gera o SQL dele. Export SQL Create Script. All tables, criar as chaves, copiar para o clipboard, ótimo. Agora a gente vai abrir lá o nosso SQL Server. Ele até se conecta direto com o SQL Server para fazer, tá? E ele cria as tabelas lá. Mas eu prefiro criar o script e gerar ele lá como admin do banco. Eu confiro o script lá, dou uma olhada para ver se está tudo ok. Tá? E faço. Acessar aqui o nosso banco. Tá lá o nosso banco do PET lá que a gente estava fazendo aquele trabalhinho. Vou excluir a tabela que a gente criou lá. Banco do PET, tá lá. Tá pensativo, né? Tá lentinho aqui, vamos aguardar mais um pouquinho. Apareceu a tabela que a gente tinha criado. Vou excluir esse cara aqui agora. Vou excluir. Ok. Tá preguiçoso, né?
cheio por aí, demora, cara. Mas as terras abertas, né? É, mas basta dar um drop, né? Drop table lá, vai ser mais rápido. Demora muito. É, não costuma demorar não. Parece que é esse cara dele. Nossa, caraca. Então, uma vez isso, lembrou? E essa máquina tá com SSD. Não, só SSD. Essa máquina é do cara, né? Não, i7. Tá muito cheio, mano. Eu nunca formato máquina. Eu uso até morrer. Eu conheci algumas pessoas que formatavam a máquina toda semana. Não entende como é que eu consigo formatar a máquina toda semana. A máquina foi feita para você usar até ela morrer. Aí ela morre e você troca. É. Pior que não fecha agora, né? Agora não fecha. É a típica coisa assim que... Vamos ver se vai. Ou se ele deu lock na tabela. Ah, ele foi. Maravilha. Vou colar aqui o script, ó. Tá vendo? Ele cria com as primary key tudo certinho, ó. Ele cria as relações, ó. Se constrói. Então você manda criar. Opa. Meu mouse tá travando, tá tudo travando aqui. Ah, já existe, agora ele vai ficar dando esse pau pra mim. Vamos ver o que ele criou aqui. A ideia travou de vez agora. Ctrl Shift X. Ó, Ctrl Shift X. Esse é a atualização do Windows. O Windows lançou a atualização que está botando o processador 100% travando a máquina inteira. Travando a máquina dos PCs lá. não, SQL serve aqui que subiu no telhado. Tem alguma tecla empacada aqui. Tá piscando aqui. É que é o monitor que tá piscando.
ver se ele matou o serviço. Eu acho que ele matou o serviço. Vou ter que ir lá no painel de controle levantar. O quê? Matou. Eu tenho o Express e o Server. Esse que eu estou conectando é o Express. Agora não iniciar o serviço? Os caras estavam perguntando o mundo inteiro no grupo. Acho que é o pessoal, né? Administração, né? O pessoal tem mente que eu vi. Tinha um pessoal que estava fazendo eletiva, né? Que era. Tinha assim. Eu achei que a eletiva não é muito valiosa. Porque não vejo muita chance. Sabe o que vai acontecer? Agora essa quem não sabe nada. A eletricidade está mais para quem não é da área. Aí eu tinha que ver. Que? A eletricidade está mais para quem não é da área. É teórica. Porque, mano, Lá é muito prático. Que? Aquela eletricidade do semestre passado é muito prático para os caras que não é da área. Até os da área para fazer. Será que foi o script? Foi não. Já estava lento assim. Vou usar o SQL Server, né? Meu SQL Server. Só que o meu SQL Server é outra conexão. Direto. Aqui eu não tenho bancozinho PET, eu tenho que criar ele. Que aquele é o Express, é o que vem com o Visual Studio, só que a gente pode baixar do nosso convênio da Microsoft o server mesmo. Então não tem problema nenhum usar o server. Vamos ver se o server está menos bugado. Parece que está menos bugado. Parece não. É, tá bom para reiniciar, né? Ah, até que foi. Deixa eu ver se vai. Foi. Ele criou as tabelas, tá? Também estou com o Visual Studio aberto, estou com várias coisas. Aqui a gente tinha criado na nossa model a hospedagem a cliente. Eu vou apagar esses caras aqui para fazer o mapeamento. Uma das coisas que a gente tem dificuldade de identificar é a string de conexão. Como é que eu faço? Você pode usar esse carinha aqui, ó, que é o Server Explorer ou o SQL Server Object Explorer. Você pode colocar esse carinha aqui para conectar no seu banco.
Vou colocar ele aqui, ó. Tá vendo? Você pode mandar ele conectar aqui, ó, a SQL Server. E você vai conectar aqui no seu servidor. No caso aqui, o nome do meu servidor é esse, está sem o SQL Express, que é o SQL Server mesmo. E o banco de dados que eu vou conectar é o PET. Esse daí é tipo F-Code? O quê? Essa ferramenta é tipo F-Code com tudo ou não? Não, isso aqui é nativo do Visual Studio. Ele está conectando aqui, ó. Eu conectei no meu banco, ó, no meu servidor. Eu posso fazer coisas aqui por dentro do Visual Studio no banco. Tá? É. Posso fazer select aqui, né? Posso fazer uma série de coisas aqui. Só que o que eu quero, na verdade, é esse cara aqui, ó. Eu quero pegar a string de conexão. Tá vendo? Ele cria pra gente a string de conexão. Eu vou copiar esse cara aqui, que eu vou usar esse cara. Como é que eu vou usar esse cara? Aqui no Solution Explorer, aonde eu vou mapear, eu preciso fazer referência a 3 pacotes. Ó, eu vou pegar aqui o Management Linked Package. Eu preciso fazer em 2 do Core SQL Server e 1 do Tools. O Tools que vai fazer o mapeamento pra gente. Sem usar o Power Tools, a gente vai usar o linha de comando aqui para ele fazer o mapeamento inteiro pra gente. É mais rápido. Então eu vou adicionar o Tools, ó. Esse cara aqui eu vou adicionar. E eu vou adicionar o SQL Server.design. Beleza, vai dar erro aqui porque os meus outros projetos todos estão fazendo referência àquelas 2 classes que a gente apagou. Então aqui para achar aqui é Microsoft.entity Framework Core.SQL Server. Ele vai procurar, eu quero o SQL Server Design também. Vou adicionar aqui. Ele vai adicionar para mim o SQL Server Design. Não preciso dar Core aqui, posso manter Entity Framework Core, não tem problema. Meto um accept. Beleza, adicionou. Agora para onde que eu vou? Eu vou pegar aqui, ó. Vou aqui no Project, ó. Project não. Tools. Nuget Packet Manager. E vou abrir o console do packet. Esse cara aqui que eu vou usar. E eu vou digitar um comandinho aqui que eu preciso daquela string de conexão que eu copiei. Por isso que eu copiei a string de conexão. Beleza? Agora eu não vou lembrar o comando de cabeça. Eu guardei ele no meu e-mail lá pra gente ver. Observe o seguinte, o Nuget Manage Package, ele aponta para um projeto. Eu vou colocar ele aqui no model. Tá vendo? Vou colocar ele no model porque eu quero que ele afete o model. O que eu fizer aqui vai afetar o model. Deixa eu ir lá pegar aqui. Esse é o comandinho. É scaffold DB context, string de conexão, aquela string de conexão que está lá, que a gente viu. Isso aí. Ó, scaffold DB context, a string de conexão eu pego onde? Eu pego lá, ó. Lá no nosso carinha aqui, ó. Vou lá na property, ó. A gente acabou de montar esse string de conexão. Volto lá no package, coloco a string de conexão entre aspas. E aí eu digo o nome da biblioteca. Qual que é o nome do package que eu vou usar? Isso aí. O package está aqui, ó. Solution Package. Eu vou usar esse cara aqui, ó. Microsoft Framework.SQL Server. Olha lá. Então eu vou digitar o nome do package. Microsoft.entity Framework Core.SQL Server. Tem
Se eu usar o "-d", ele vai pôr Data Annotation. Ele vai pôr aqui umas tagzinhas que eu posso usar em alguns tipos de projeto. Se eu colocar "-force", se já tiver, ele substitui para quando você for atualizar. Então você pode usar esses dois comandinhos, "-d" e "-force", que ele vai fazer para você. Falhou o build por causa dos outros dois projetos lá. Não sei se ele criou. Ele não criou. Não, eu posso mandar ele não buildar aqui, ó. Entrar aqui, ó. Onde é que é o não buildar agora? Configuration Manager. Vou mandar ele buildar só a moda, depois eu volto. Vamos ver se vai. Vamos ver se vai. Volta aqui. Agora foi, ó. Buildou. Startup Project ele não deixou criar, ele não pegou essa configuração aqui. Default Project. Vou colocar aqui esse cara aqui como Startup Project. Cadê o Set Startup Project para ele fazer aqui no Pet Mod. Depois eu volto. Vamos lá. Tive todos os problemas possíveis que vocês podem ter aqui, tá? Já para vocês. Ele criou as classes a partir do mapeamento, fez pra gente e fez o contexto, Pet Context. Tá? E já colocou a string de conexão lá, ele até avisa o OR. Todas as classes. Quer? Então, com o comandinho, ao invés de usar o... Terça-feira o Point Tools deu problema. Não voltou. Então, vamos fazer isso no modo hardcore, que também não é nada difícil. Só que você precisa decorar esse comandinho para fazer. E quando você usa o "-d", ele põe os Data Annotation. Tá vendo? Põe os Data Annotation. Que é essas coluninhas aqui, ó. E quando você quiser atualizar, mudei a tabela, quero atualizar, você roda o comando com "-force". O que a gente tem que fazer? A gente nunca vai alterar esses caras aqui. Nunca. Esses caras aqui são sempre que vem do banco. Ah, professor, precisa incluir alguma coisa dentro desse cara. Qual técnica que você vai usar para incluir alguma coisa dentro de uma classe que vem desse mapeamento automático? Você vai criar uma pastinha. Isso é dica de ouro, tá, gente? Você vai criar uma pastinha chamada Partial. Aí você vai adicionar aqui dentro uma nova classe. Você vai chamar ela do nome da classe que você quer mudar. Cliente. Só que ela não vai ser, ela vai ser Partial Class. Public Partial Class. Cliente. E ela tem que estar no mesmo namespace da classe de cima. Tudo que você fizer aqui dentro, você está fazendo, na verdade, na classe de origem. Você pode até chamar ela, se você quiser, de Partial Cliente, para você saber que você está alterando a outra. Manter o nome dela aqui dentro como cliente, tá? Você vai manter diferente o nome, apesar da IDE reclamar, tá? E tudo que você fizer aqui dentro, tá no mesmo namespace, ó, Pet Model. Pet Model fica uma coisa até, parece nome de novela, né? Tá na Pet Model. Tá na Pet Model. Aqui também é cliente. Legal, né? Que ele cagou a parada, né? Ele cagou o nome daqui também. Ele mudou tudo. A ideia foi indiscriminatória. Então é melhor manter como nome original mesmo. Tá vendo?
Já fiquei arrependido. Porque ele vai manter a outra, não vai alterar também, não vai criar problema pra gente. Deve ter cagado em um monte de lugar essa porcaria. Vamos torcer para que não. E aí você pode criar aqui um public void. Vamos criar aqui um public string. Retorna nome só para aparecer lá. Return this ponto. Ó, tá vendo? Tá aparecendo os atributos da classe cliente. Entendeu? Tá aparecendo o atributo da classe cliente porque ela é a classe cliente, só que você separou o código que você quer alterar em outro lugar. Aí se você precisar remapear aqui, você pode remapear quantas vezes você quiser, que o seu código customizado você não perde. Entendeu? Você não perde seu código customizado. Seu código você precisou alterar aquela classe para fazer alguma coisa que veio do banco e não faz. Você cria as partial e faz alterações nas partial. Lembrando, ó, o mesmo namespace que ele vai criar aqui quando você criar com partial no final, não pode ter o partial no final, o ponto partial, né? Tem que ter o mesmo nome e tem que ter o partial na class, public partial class. Show? Macetinho, dica de ouro. Né? Agora eu vou voltar aqui para buildar tudo, porque senão eu nunca vou descobrir o que está acontecendo no meu sistema. Vou vir aqui para buildar tudo. Close. Vamos ver esse build. Opa! Olha lá, ele cagou o projeto inteiro, ó, mudou tudo para partial. É filho da mãe, né? Vamos dar um replace all aqui do partial cliente para cliente. Posso ter cagado mais coisa ainda. Pronto. Um falhou. O que falhou aqui? Aqui ele está falando que não contém endereço. Em algum lugar a gente usou esse cara. Lá no FRM dono a gente já programou, a classe antiga tinha atributo que essa não tem. Vamos ver aqui. Que a gente tirou o cedilha, né? View code. Aqui é endereço. CPF ficou minúsculo. Endereço. Beleza, agora tem que buildar tudo. E está conectado no banco, depois a gente vai dar a vida daquela última aula que a gente fez. Quê? Então, vou interromper a gravação. Qual que está gravando?